Seja bem-vindo ao canal Rockin, o canal de narrações do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para novas atualizações. Após o banquete, o Duque Luster comenta com Cruel que o imperador é realmente muito tolerante com Deonhart, questionando como ele pode demonstrar tal atitude em relação ao convidado de honra do banquete da família real. O imperador usou a desculpa de que Deon não estava se sentindo bem, então como alguém poderia repreendê-lo por seu comportamento rude? O Duque Luster, notando a interação entre Cruel e Deon, vira-se para Cruel e observa que ele parece estar tratando seu irmão com uma gentileza incomum. Cruel, mantendo a compostura, responde ao Duque que ele não queria ser responsável por estragar o clima do banquete, já que ele é o convidado de honra. O Duque, com um sorriso complacente, acena com a cabeça e diz a Cruel que não há motivos para se preocupar, pois ele compreende perfeitamente o motivo pelo qual Cruel se aproximou dele. Em um momento do passado, somos levados ao escritório do Duque Luster, onde Cruel está solicitando seu apoio. O Duque, com uma postura de surpresa, parece intrigado com a súbita aproximação de Cruel e pergunta por que ele está interessado em garantir seu apoio. O Duque Luster encara Cruel, um jovem marcado pela tragédia, pois sua família foi destruída pelo próprio irmão. A proposta de Cruel é direta: se o Duque se tornar seu apoiador, ele promete ser a melhor espada que o Duque nunca pôde empunhar. O Duque pensa que, se Cruel estivesse apenas procurando uma maneira de sobreviver, ele poderia ter escolhido vários outros caminhos. Afinal, há inúmeros meios de proteção, aliados e recursos. No entanto, o fato de Cruel ter procurado diretamente o Duque sugere que ele está buscando algo mais do que simples sobrevivência. O Duque Luster, considerando a oferta de Cruel, concorda em apoiá-lo, mencionando que ele não é tolo o suficiente para afastar um cão leal que veio implorando por ajuda. No entanto, por curiosidade, pergunta a Cruel por que ele decidiu vir até ele para pedir apoio, ponderando sobre o motivo pelo qual Cruel, entre tantas pessoas, escolheu justamente a ele para fazer o pedido. O Duque Luster, ainda reflexivo sobre a proposta de Cruel, se perguntou se ele era inteligente ou tolo. Cruel afirmou que a razão para pedir o apoio do Duque era para ter certeza de que poderia proteger. Voltando ao presente, o Duque Luster comentou que, na época, ficou intrigado com o que Cruel quis dizer ao usar a palavra proteger, mas que agora ele finalmente compreendia. Que ele queria proteger a si mesmo de seu irmão, Deonhart. E pergunta se era isso que ele queria dizer. Cruel, com uma expressão impassível, confirma que sim. O Duque Luster, satisfeito com a resposta de Cruel, concorda que seus interesses estão alinhados, pois Deonhart, o cão do Império, deve ser eliminado para a segurança de todos. Cruel, mantendo uma expressão fria, responde apenas: como você desejar. E Luster pondera que ser o cão leal do Império não é o verdadeiro motivo para querer eliminar Deonhart. Há algo mais profundo. Mas, na verdade, o Duque sente o coração latejar, dizendo que Deonhart é um perigo extremo para o Império. E Luster tem uma resolução firme: Deonhart deve ser eliminado. Não importa quais métodos ou recursos ele precisará empregar, ele está disposto a fazer o que for preciso para garantir que essa ameaça seja eliminada. Deon chega em sua mansão um pouco cansado, sua cavaleira ao lado pergunta se ele precisa de ajuda para se manter de pé, mas ele recusa, dizendo que vai ficar bem após descansar um pouco. Ele começa a caminhar pelo jardim em direção à entrada, mas para de repente, sentindo um cheiro de fumaça no ar. O cheiro fica mais forte a cada passo, deixando-o desconfiado. Mas, para sua surpresa, quando seus olhos se viram para a mansão, eles são surpreendidos pela cena. A entrada da mansão está em chamas, e um grupo de pessoas se reúne em frente à porta. Deon, confuso, tenta entender o que está acontecendo. Tudo estava calmo quando ele saiu, mas agora seu jardim da frente é um mar de fogo. Ele se pergunta como as coisas poderiam ter mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. Ele percebe a presença de seu grupo de soldados de guerra, os Cavaleiros da Morte, também conhecidos como Loft Knights. Por que eles estão aqui? Deon olha ao redor, perplexo, se perguntando se tudo aquilo não passa de um sonho. Deon fecha os olhos, tentando bloquear a visão à sua frente. O fogo, a fumaça e a confusão de sua mente só podem ser uma alucinação causada pelo estresse.
O breve momento de tentativa de negar a realidade dura menos de um segundo. Deon pensa, meu rabo, não há como negar que o calor do fogo em sua pele seja real. Com raiva, ele questiona, que merda está acontecendo? O que vocês estão fazendo aqui? Os subordinados, ao vê-lo, acenam e o chamam de capitão, mas um dos soldados os repreende, dizendo que ele agora é um conde e que devem tratá-lo com respeito, mas eles parecem muito animados para ouvir correções. Deon, furioso, pergunta quando sua casa se transformou em um zoológico de cachorros de caça, enquanto algo cai inesperadamente em suas mãos. Ele examina o objeto em suas mãos, intrigado, e fica impressionado com a semelhança perfeita com uma bomba. Sua cavaleira, com um rosto pálido de surpresa, aponta para o item nas mãos de Deon, seu tom de voz carregado de preocupação. Deon, tomado pelo pânico, grita que isso não é possível. Então ele joga aquilo o mais longe que pode, e não pode deixar de pensar que, não importa como você veja, aquilo com certeza é uma bomba. O objeto voa pelos ares, aterrissando a poucos metros no jardim. O que resulta em uma gigantesca explosão bem à sua frente. Sentindo o calor das chamas, Deon questiona com raiva o que diabos esses cães de caça-malucos estão jogando em seu jardim. Sua cavaleira, visivelmente preocupada, questiona se o conde está bem, enquanto seus cavaleiros da morte correm até ele, também demonstrando preocupação e fazendo a mesma pergunta. Deon nota um indivíduo estranho se aproximando lentamente, emergindo do local da explosão da bomba. O homem, todo machucado e ensanguentado, fica impressionado e comenta que então esse é um verdadeiro herói. Ele jogou a bomba de volta assim que eu o ataquei. Essas foram suas últimas palavras antes de tombar. Os Loft Knights se perguntam como é possível que ainda haja alguém vivo, e Deon questiona se houve uma invasão. Deon repara no emblema do exército revolucionário no uniforme do invasor caído e questiona em voz alta se os rebeldes também atacaram sua casa. Os soldados meio insanos confirmam que os revolucionários realmente invadiram, lançando uma bomba na casa. No entanto, eles se vangloriam por terem agido com rapidez, combatendo e derrotando os invasores sem hesitar. Deon olha irritado para os soldados e pergunta, com raiva e incredulidade, o que diabos eles estão fazendo em sua casa. Os soldados tentam explicar sua presença, mas Deon corta suas palavras, dizendo que tinha certeza de que os Loft Knights tinham sido anexados aos Cavaleiros Reais. Deon, irritado, questiona se seus soldados foram expulsos por serem especialistas em causar problemas. Afinal, a situação caótica ao seu redor sugere que sua presença costuma ser um prenúncio de confusão e destruição. Deon é subitamente agarrado por seus cavaleiros, que o abraçam com entusiasmo, dizendo que jamais o deixariam. Eles admitem que podem ter causado alguns problemas, mas não foram expulsos. Deon, espremido entre abraços apertados, grita para que esses malucos o soltem, sentindo-se sufocado pela energia caótica desses lunáticos. Dame Liane repreende os cavaleiros pela falta de respeito para com o conde, apontando que eles são os únicos que ainda agem como se Deon fosse apenas um companheiro de armas, sem a devida reverência. Enquanto isso, Deon resmunga mentalmente, pensando em como esses lunáticos parecem não ter noção alguma. No entanto, ele fica pensativo e receoso em relação aos ataques repentinos do exército revolucionário. Não foi o suficiente eles terem o emboscado em sua carruagem, mas também emboscaram os Loft Knights, que são conhecidos por serem seus cavaleiros. Os revolucionários parecem cada vez mais determinados a tirar a vida de Deon, como se a sua mera presença fosse uma afronta ao que eles representam. Mas o que ele fez para despertar esse nível de fúria? Deon avista um movimento estranho no canto do seu campo de visão e percebe um revolucionário tentando escapar. O homem se assusta ao perceber que foi descoberto. Deon conclui que ele causou a distração para resgatar seu companheiro, mas eles não podem fugir. Se ele quiser informações sobre o que está acontecendo, ele precisa capturá-los vivos. Mas em segundos, os revolucionários são interceptados. Um senhor, de forma ágil e hábil, captura os fugitivos. Para a surpresa de todos, é o mordomo Remember. Remember comenta que eles quase os deixaram escapar. Surpreendido, Deon conclui que Remember realmente não é um mordomo qualquer. O mordomo, no entanto, comenta que está impressionado,
pois pensou que seu Lorde estava em grande perigo, mas ele não esperava que o Prota jogasse a bomba de volta aos inimigos. Remember, percebendo a tensão nos olhos de Deon, pergunta se algo semelhante também aconteceu no Palácio Real. Pois só se passou meio-dia e o Prota já parece estar muito fatigado. Deon tenta explicar que não foi bem por causa disso, mas é interrompido por Lyanne. Dame Lyanne conta ao mordomo que eles foram emboscados pelo exército revolucionário no caminho para o palácio, mencionando que ela suspeita que Deon tenha sofrido ferimentos internos e que isso, combinado com a longa jornada, contribuiu para seu estado fatigado. O mordomo, já preocupado, confirma que notou algo estranho quando Deon voltou mais cedo do que o esperado, uma indicação de que algo fora do comum havia acontecido. O mordomo Remember sugere que eles entrem e descansem um pouco, assegurando que ele tomará conta do restante dos problemas. O revolucionário fixa seu olhar cheio de raiva e ressentimento em direção a Deon Hart, pensando no que já ouviu sobre ele. Para alcançar o Imperador, há 3 grandes obstáculos a serem superados: o comandante supremo da Guerra dos 8 Anos e guarda pessoal do Imperador, Nemezeus, o chanceler Ardal, cuja habilidade política e contabilidade impecável mantém a ordem e a estabilidade no Império. Por fim, há o comandante da vanguarda da Guerra dos 8 Anos, o notório cão leal do Imperador, Deon Hart. Ele é conhecido por suas ações furtivas, operando nas sombras, o que torna sua presença e atividades imprevisíveis e quase impossíveis de rastrear. Sua lealdade ao Imperador é indiscutível, mas o que ele fará a seguir é sempre um enigma. Desta vez, Deon Hart foi enviado em uma missão de subjugação de monstros, mas quem sabe o que realmente estava por trás dessa tarefa? Para o exército revolucionário, se querem realmente vencer a guerra, a eliminação de Deon Hart é essencial. O revolucionário, cheio de ódio, grita que eles podem ter falhado agora, mas que o imperador é um cão desgraçado, e eles nunca vão desistir. Um dos Loft Knights de Deon, irritado com o insulto, agarra o revolucionário pelo colarinho e grita para o desgraçado perguntando que ele está latindo. O cavaleiro, tomado pelo ódio, questiona furiosamente o revolucionário, perguntando quem ele acha que está chamando de cão do imperador. O revolucionário tenta se explicar, gaguejando que ele não quis dizer isso, mas o cavaleiro, sem paciência, o interrompe dizendo que, desde o primeiro dia em que foram alistados para a Guerra dos 8 Anos, nenhum deles jamais ergueu suas espadas em nome do imperador. Ele simplesmente... O revolucionário, completamente surpreso com a resposta, tenta perguntar por que eles então, mas é interrompido pelo cavaleiro, que diz que isso não é da conta deles e que ele pare de encher a paciência do capitão, que já está muito cansado. Eles não levantam suas espadas pelo imperador, mas sim pelo capitão, pelo próprio Deon Hart. O cavaleiro, com sua espada em punho e cheio de raiva, olha para o revolucionário e profere uma última palavra antes de agir: morra! Diante de todos, incluindo o mordomo, o cavaleiro desfere o golpe fatal, pondo fim ao revolucionário que ousou ofender ou ameaçar o seu mestre, ou quase isso. Remember, frustrado, apenas comenta que agora ele tem mais coisas para limpar. E agora Remember sabe que precisará explicar ao conde que um dos seus cães de guerra acabou mordendo o prisioneiro até a morte. Até o próximo episódio. Para novas atualizações, não deixe de se inscrever no canal.